Olá, Manaus, Amazonas, Brasil! Sejam bem-vindos a mais um Aula em Casa. É uma honra estar aqui com vocês, né? Entrando na casa de cada um, se é através aí do YouTube, do aplicativo Mano, através mesmo da TV Encontro das Águas. É muito bacana estar aqui contigo. Eu sou o professor Abel Santos e nós estaremos nessa tarde aprendendo um pouco mais de matemática. O que tem aí, minha produção? Então, nós vamos para a nossa hora de estudar. Bem, meus amores, está tudo bem com vocês? Estão aí preparados? Já separaram o material didático de vocês? Cadê? Já está aí com o seu caderno, lápis, borracha, calculadora, sim, calculadora também. Use todos os recursos que estiverem à sua disposição para que a gente possa arrebentar a boca do balão nessa super aula. Obrigado aí aos pais que estão acompanhando, os responsáveis também, a comunidade surda que nos acompanha, que manda aquele abraço para a gente, né? Hoje a aula está, nota 10. Então vamos para a tela aí que a gente tem hoje, minha diretora, a nossa equipe técnica aqui que é maravilhosa. A gente tem aí compreendendo o que é perímetro e área. Nós temos visto aí já a terceira aula desse assunto. Então hoje nós vamos consolidar esse assunto. Perímetro é uma medida observada em figuras geométricas planas, isto é, figuras bidimensionais. Ele é definido como uma medida do contorno de uma figura geométrica. Logo, é uma medida de comprimento. Área é uma medida de uma superfície, ok? Beleza, a gente trouxe para você aí, vamos na tela, esse campo de futebol. Olha, ele possui um formato retangular, ele tem as seguintes medidas, deixa eu marcar aqui, eu tenho a largura dele, eu tenho aqui 50 metros de largura ou base e eu tenho aqui o comprimento deste senhor 100 metros. Ok, como é que eu faço para verificar a área? Simples, nós já vimos isso aí na aula passada, nós vamos fazer o quê? Eu multiplico, eu faço esse processo de multiplicação e eu obtenho 5.000. Eu tenho a superfície dele é de 5.000 metros quadrados. Ok? Beleza. Isso aí a gente já definiu legal. Espero que você tenha compreendido. Bacana? Então eu tenho aí a superfície, a área, que é a superfície, é de 5.000 metros quadrados. Ok. Também calculamos o perímetro desse campo de futebol, que possui quanto? 300 metros de perímetro. Como professor, você lembra na nossa aula aí, as aulas passadas, a gente pegou aqui, eu tenho 50 metros aqui, logo eu tenho 50 metros também aqui. No comprimento eu tenho 100 metros de um lado, eu tenho também aqui, ó, 100 metros. Quando eu faço a soma, eu vou somando 100 mais 100, dá 200. Aí eu somo com mais 50, 250. E mais 50, eu tenho os meus 300 metros de perímetro, que é o contorno que a gente faz. Beleza? Tá. Perceba que na parte central do campo, há uma linha dividindo ao meio, em duas partes iguais. Beleza? Já está marcado para você aí, ok? Perguntinha, qual a área e o perímetro da metade desse campo de futebol? Beleza? Dá uma olhadinha aí, tá? Tenho as medidas para você, a gente vai fazer... Primeiro a gente vai começar trabalhando área. A gente vai trabalhar a área. Daqui a pouquinho, que a gente vai mostrar algumas formas de calcular a área, a gente vai para o perímetro. Beleza?
Então vamos lá. O comprimento do campo é de 100 metros. Então a metade disso são 50 metros. A medida da largura não foi alterada. Neste modelo aqui, que nós cortamos aí na horizontal, olha só o corte que nós fizemos aqui, beleza? Não alteramos, olha só, nós não alteramos a largura, continuou a mesma largura. Então o que nós fizemos aí? Nós pegamos então, nós temos 50, nós vamos multiplicar por 50, ok? Então temos aí 50 vezes 50, 2.500. A metade do campo de futebol possui uma área de 2.500 metros quadrados. Beleza? Então eu tenho aqui 2.000, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui 2.500, e aqui eu tenho 2.500 metros quadrados. Metros quadrados. Ok? Que somando essas duas partes, 2.500 mais 2.500, eu obtenho a área total, né, do campo de futebol, que no caso 5.000 metros quadrados. Olha, a gente também pode usar o seguinte raciocínio. Se a área é de 5.000 metros quadrados, dividimos essa quantidade por 2. Isso equivale a 50% da área total do campo de futebol, ou seja, a metade, o meio, ok? Então nós temos aqui, lembra que a gente está retomando aí, quando a gente, assuntos que nós estudamos lá nas primeiras aulas do nosso projeto Aula em Casa. Essa linha de raciocínio utilizada serve para determinarmos a área da metade desse campo de futebol, independente do formato em que ele for dividido em duas partes iguais. Eu tenho aqui, se eu pego o mesmo campo, olha, eu tenho aqui o corte na horizontal, como nós já mostramos e fizemos o cálculo, aqui na horizontal, ou na, eu tenho aqui ele na vertical, saiu quase perfeito, ou na diagonal, olha só na diagonal aqui, olha lá, essa diagonal, deixa eu ver, eita, olha só, mas rapaz, o que a falta de café não faz na vida da pessoa. O campo está dividido, eu tenho 3 formas de dividir esse campo ao meio, ok? Então, todos esses formatos, eu vou obter 2.500 metros quadrados. Aí, se eu calcular o perímetro da metade do campo de futebol, os valores irão mudar conforme o formato. Lembra aqui, voltando aqui uma cartela, qualquer um desses formatos aqui, eu obtenho de área. Eu tenho aqui 2.500 metros quadrados de área. Qualquer um desses aqui, eu tenho 2.500 metros quadrados de área. Colocando aqui para você. Ok? Eu peguei aqueles 5.000 metros quadrados e dividi ele ao meio. Mas será que agora, se eu for calcular o perímetro, os valores vão continuar, porque eu tenho no original 300 metros. Você lembra? Olha aqui para mim. Nós temos aí no original, no campo original, nós fizemos lá um cálculo e gerou 300 metros de perímetro. Será que se eu cortar e pegar e medir só a metade do perímetro desse campo de futebol, será que o resultado vai ser a metade dos 300, ou seja, 150? Porque lá na área eu tinha 5.000 e quando eu peguei a metade deu 2.500, deu a metade, né, do valor. Será que é a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio serve para o perímetro? Vamos lá para a tela, vamos ver isso agora. Ok, então eu tenho aqui os formatos, eu tenho a primeira forma. Então eu tenho aqui, se eu tenho 50 metros aqui, 50 aqui, logo aqui vai ser também
50 metros. E aqui também 50 metros. Qual o resultado aí? Eu tenho 200. O resultado aqui desse perímetro... Não, deixa eu apagar aqui, que é isso? O que está acontecendo com o meu número? Por que ele está saindo feinho assim? Agora, 200 metros de perímetro. De perímetro. De perímetro. Ok? Beleza. Nesse formato deu 200 metros de perímetro. Bacana. Já vimos aí. Opa, temos aí um outro formato. Um formato aí retangular. Nós temos aí. Então, se eu tenho 25 metros aqui na base, eu tenho 25 aqui também. Do outro lado, eu vou ter, de comprimento, eu vou ter 100. Será que vai dar o mesmo valor, Glaucio? Então, eu tenho 200, eu tenho esse 200 aqui, vou somar com esse... Opa, eu tenho 100, perdão, com esse 100, vai gerar 200. Agora, eu tenho 25 lá em cima e 25 aqui na base, que gera 50. Então, eu somo. Então, o resultado dessa adição, eu terei 250. Veja só, já alterou. Eu tenho 250 metros de perímetro. Então, aqui, o perímetro deste modelo aqui, eu tenho 250 metros. Estou falando de perímetro. Vamos para o próximo. Veja só que agora nós dividimos ele na diagonal. Então, ele ficou com as seguintes medidas. Ele ficou aqui com a largura de 50 metros. O comprimento aqui, um dos comprimentos eu tenho 100 metros. E esse corte na diagonal eu tenho aproximadamente 112 metros. Olha aqui para mim. Por quê? Por que, professor? Por que tem aproximadamente? Ele vai dar aí, fazendo um cálculo, que eu vou usar o teorema de Pitágoras, vai dar 111,8 e vai embora, ok? Esse é um assunto que você vai estudar lá no 8º, 9º ano, do fundamental, beleza? Para se preparar para o ensino médio. Aí a gente colocou aqui aproximadamente, tá bom? Vamos voltar para a tela. E aí eu faço o cálculo. Fazendo o nosso querido cálculo, eu vou somar, eu estou trabalhando perímetro, então eu pego 112, deixa eu pegar aqui, 112, 100 e 50. Vou fazer aqui essa adição. Não sei por que está saindo assim, meio torto, não sei se... Aí nós temos aqui o resultado, 262 metros, 262 metros de perímetro. Estamos trabalhando perímetro. Beleza? Bacana, ok? Vamos lá. Vamos continuando aqui. Ah, eu tenho um desafio para você. Hora do desafio! Temos um desafio para você agora na tela. Qual é o desafio, professor? Vamos lá! A professora Fabiana elaborou uma competição com seus alunos do 5º ano. Ela utilizou o estacionamento para organizar o trajeto percorrido e colocou cones para demarcar o perímetro que seria utilizado como pista. Beleza? A professora dividiu os alunos em equipes com 3 componentes em cada e passou as seguintes regras. Cada componente deve percorrer somente 1/3 da pista. E aqui eu já quero dar a primeira pista para você. Falando em pista, né? Se eu tenho, por exemplo, uma pista aqui, vou colocar uma linha aqui. Digamos que este trajeto está representando aí 90 metros. 90 metros. Se eu vou dividir isso aí, cada um vai ter que percorrer, vamos
supor que sejam 90 metros, eu vou dividir aí 90 dividido para 3, eu terei 30 metros. Eu vou fazer aqui, tentar fazer aqui partes iguais, aqui como se fosse 30 aqui, 30 aqui e chegar aos 30 aqui. Então, eu teria 30 e mais, completou 30 aqui. Então, deste ponto de partida aqui, eu teria 30 mais 30 mais 30, 90 metros. Cada um iria percorrer 1/3 deste valor aí. Que teoricamente estou colocando aqui a 90. Vamos continuando as regras. Ao completar a sua parte, o componente deve passar um bastão para o próximo colega, que aguardará no final do trajeto correspondente a 1/3 da pista. Como foi mostrado aqui para você, tá bom? Cada um fica num ponto deste aqui. Como se fosse aqui. Se fosse esse percurso, tá bom? Aí até chegar na linha de chegada. Vamos lá. Isso deve ser repetido até que todo o percurso seja completado. Beleza. O trajeto ficou assim. Opa, nós temos aí o trajetinho. Está bem simples, já tem as informações aí para a gente. Nós temos as informações. Eu tenho que saber o que ele quer, né? O que ele quer no enunciado. Eu tenho aqui 60 metros. Aqui eu tenho 60. Mais 50 aqui. Ok. Tem aí já setinhas que vão indicando. Eu tenho aqui o 20. Tem uma demarcação aqui que não tem, mas a gente calcula, é bem simples de nós calcularmos qual é essa metragem. Nós temos aqui uma metragem também. E temos também uma metragem aqui embaixo que não está demarcado, mas é fácil, é simples da gente calcular. Beleza. A gente vai já calcular isso. Vamos lá. Responda. Qual o perímetro da pista e quantos metros cada componente teve que percorrer? Opa, então são duas situações. Uma, nós devemos calcular o perímetro. Beleza. Depois a gente vai pegar esse total e nós vamos dividir por 3, porque cada um tem que percorrer 1/3. Então nós vamos pegar e dividir esse total do perímetro para 3. Eu tenho opções? Tem opções aqui, ó. Letra A, 180 metros e cada componente percorreu 60 metros. B, 210 metros e cada componente percorreu 70 metros. C, 240 metros de perímetro, né? E cada componente percorreu 80 metros. Ou letra D, 300 metros e cada componente percorreu 100 metros. Beleza, e para a gente encontrar, então, nós temos aqui e a gente vai fazer o nosso cálculo. Vamos calcular aqui. Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que complementar as áreas onde eu não tenho informação. Eu tenho algumas áreas que a gente precisa colocar a informação. E está bem simples para a gente determinar as informações. Eu tenho aqui esse trecho, esse trajeto aqui, que eu preciso colocar a informação. Sabendo que a base são 60 metros, e eu já tenho ali, na parte superior, eu tenho 20, e aqui eu tenho 20, ora, que dá 40, quanto falta para a gente alcançar os 60 metros? 20 metros. Ok, eu tenho 20 metros aqui. Beleza. O que está faltando ainda, professor? Falta essa outra região aqui. Ok? Eu já sei que aqui, neste ponto de encontro, eu tenho 10 metros. Eu tenho aqui 10 metros . 10 metros. Falta só essa parte, essa área aqui, que equivale a 20 metros. 20 metros. 20 mais esse 10 aqui igual a 30. Beleza? Agora eu já tenho
já consigo determinar. Se eu somar 60 mais 50, mais 20, mais esses 20 aqui, mais 10, mais 20, mais 10, mais 20 e mais 30, eu tenho o resultado igual 240 metros de perímetro. Ok. Só que a pergunta não é só isso. Ele diz 240 metros de perímetro. E quanto cada um dos nossos corredores percorreu? Eu tenho que pegar 240, pego 240 e divido para 3, que nós teremos aí um total de 80. 80, que vai dar aqui 240. 240. Eu tenho aqui. Beleza, então cada um percorreu 80 metros. Vamos agora conferir. Realmente, vamos aí na nossa tela. Letra C, 240 metros de perímetro e cada componente percorreu 80 metros. Beleza! E agora nós vamos para o nosso exercitando. Beleza, nós temos aí para você a primeira questão. Primeira questão, Juliano comprou um terreno no município de Iranduba com as seguintes dimensões. Essas dimensões que estão aparecendo para você na tela. Questão, qual a área da superfície desse terreno e seu perímetro, respectivamente? Opções, A, 2.700 metros quadrados, E, 180 metros de perímetro, B, 3.150 metros quadrados, a área, E, 270 metros de perímetro, C, 4.050 metros quadrados, E, 270 metros de perímetro, ou letra D, 4.950 metros quadrados e 240 metros de perímetro. Questão número 2. A professora Adriana acorda cedo para caminhar na praça pública do bairro onde ela mora. Todos os dias ela percorre 10 vezes o perímetro da praça. A praça possui o seguinte formato e dimensões. Está aparecendo para você na tela. Qual o perímetro dessa praça e quantos metros a professora Adriana costuma caminhar todos os dias durante seus exercícios físicos matinais? Aí tem as opções na tela para você, que você vai pegar os dados, você vai fazer esses cálculos, ok? Para você determinar. A letra A, quantos metros aí? São o perímetro da praça, 140 metros de perímetro? E a professora caminha 1.400 metros, é isso? B, 160 metros de perímetro e 1.600 metros de caminhada. C, 180 metros de perímetro e 1.800 metros de caminhada. Ou letra D, 200 metros de perímetro e 200 metros de caminhada. Beleza? Vai ficar na sua tela e daqui a pouco a gente se encontra para resolver essas questões.
E aí, alunos, nota 10, nota 1000 do meu Brasil, todo mundo acertou, resolveu aí, beleza, agora a gente vai saber se realmente você acertou. Eu tenho certeza, eu tenho essa calma no coração que você acertou todas. A gente vai para a tela para resolver, hein? Vamos lá. Na primeira questão, nós vimos aí que o Juliano comprou um terreno no município de Iranduba com as seguintes dimensões. Nós temos aí as dimensões do terreno. Qual é a questão? A questão é, nós queremos saber a área da superfície desse terreno e seu perímetro, respectivamente. Beleza? Então, nós temos aí o nosso querido e vamos fazer o cálculo. Gente, a gente pode pegar, nós podemos pegar como são áreas de duas figuras planas interligadas aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular aqui, deixa eu fazer aqui, tentar fazer uma linha aqui. Opa, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que aqui são 15 metros. Logo, desse lado aqui, eu peguei, tirei, cortei aqui, ó. Fiz um corte de 15 metros. Logo, meus 45 vai restar quanto? Eu tenho 30. Então, eu vou pegar 30 e vou multiplicar. Que é isso, rapaz? Olha a Glaucia. Tá vendo como é que tá o negócio? Próxima vez a gente faz um cafezinho, Glaucia. 30, eu vou multiplicar pela base. Qual é a base? 90. 90. Qual o resultado? O resultado aqui vai dar 2.700. Eu tenho 2.700 aqui, ó. 2.700. Então, são 2.700 metros quadrados. Professor, ainda tem a área lá de cima. Como é que a gente faz? Eu pego esse 30 aqui e multiplico por 15. 30 multiplicado por 15, eu vou ter 450. 450 metros. Eu vou pegar agora ó, o meu resultado aqui. Como não é difícil, eu vou pegar 2.700. Vou somar. Vou colocar aqui 450. Para eu ter dimensão toda. Eu tenho aqui, então, resultado 3.150 metros quadrados de área. Veja só, eu somei, eu fiz o cálculo de uma área primeiro, né, e depois eu fiz de outra. Poderia ter feito de outro formato, poderia ter pego no outro ângulo, mas eu fiz desse jeito aqui. Ok, então guarde aí, anote, 3.150. Agora a gente tem que encontrar o quê? O perímetro. E a gente vai pegar, anotou? Anote porque eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar que é para poder a gente fazer o cálculo do perímetro. Anota aí, Glaucia, anota esse negócio aí, 3.150 metros. Então, nós vamos somar, nós vamos pegar aí 90, somar com 45, somar com 30, somar com 15. Epa, tem uma área aqui, quanto aqui? Não foi sinalizada aqui, ó. Não tem a sinalização. Mas como eu sei que aqui embaixo é 90 e eu já tenho 30, se eu pegar aqui 90 e tirar 30, eu sei que tem 60. Então, eu tenho 60. 60 metros aqui, ó. E aqui, nesta parte aqui, eu tenho 30. Inclusive, eu utilizei, que eu peguei dos 45, eu retirei 15. Eu tenho 30 metros. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar. Nós vamos fazer a soma de 90
com mais 30, com mais 60, com mais 15, com mais 30, com mais 45 e vai dar o quê? 270 metros de perímetro. Tem que dar 270 metros de perímetro. Estamos falando aqui agora é o perímetro. Bacana. Vamos lá para a nossa resolução no quadro aqui. Beleza, letra B. Acertamos. Faz barulho aí. Show. Bacana demais. Vamos para a próxima questão. Nós temos aí que a professora Adriana acorda cedo para caminhar. Todos os dias ela percorre 10 vezes o perímetro da praça. A praça possui o seguinte formato. Eu tenho aí, então, tá bem simples, né? Tá bem simples. Deixa eu só arrastar aqui para eu não atrapalhar a minha amiga Ana Gláucia, que está aí fazendo, né, o seu trabalho de intérprete. Nós temos aqui, então, 30 metros aqui. Porque eu tenho ali o dado. Eu tenho que somar. Agora nós vamos somar. Tá faltando tá faltando bem aqui, ó. Onde, professor? Aqui nessa, ele não colocou aqui. Então eu tenho aqui 20 metros. 20 metros aqui, ó. Certo? Porque eu tenho a base de 60, lá em cima eu tenho 20 e 20, tá faltando aí. Para 60 faltam 20. Ainda falta também aqui, ó, esta parte aqui. Como o outro lado são 10 metros, eu sei que aqui também tem 10 metros. E aí a gente pega e soma. Vamos somar. Vamos partir aqui da base dos 60. Soma aí. 60 mais 30, mais 20, mais 10, mais 20, mais 10, mais 20 e mais 30. Nós temos quanto? Vai dar 200. 200 metros de perímetro. Acabou? É só isso? É só isso? Não. Agora a gente tem que pegar, e a professora, ela faz o quê? Ela dá 10 voltas, senhoras e senhores. 10 voltas, ela pega, então ela pega aqui, ó, são 10 voltas, pega aqui 10 voltas, professora, dá 10 voltas, são 10 voltas de 200 metros, que é igual a 2.000 metros. Beleza? Que equivale a 2 quilômetros. Temos essas opções aí? Vamos lá, vamos às opções. Tivemos aqui, tá aqui as opções. Cadê a opção que a gente escolheu? Nós escolhemos essa aqui, não foi, Glaucia? D? Foi aqui, né? Deu no nosso cálculo. Vamos conferir. 3, 2, 1. Aê, rapaz, olha só. Que coisa legal, que coisa bacana. Beleza? E agora nós vamos para o nosso resumo do conteúdo do dia. Chama a vinheta. Meus queridos e amados alunos, espero que você tenha gostado aí dessas aulas. Nós estamos finalizando essa sequência, né, de aulas sobre área, perímetro, consolidando aquilo que nós estudamos. Lembrando, olha aí na tela, nós temos para você, fixa isso daí. É a terceira aula que a gente traz para a gente consolidar mesmo e fechar esse assunto. Que perímetro é uma medida observada em figuras geométricas planas, bidimensionais, claro, que é definido como uma medida do contorno de uma figura geométrica. Beleza? E a área? A área é a medida de uma superfície. Bacana? Beleza, então. E agora a gente vai para as nossas considerações finais. Bem, meus queridos alunos, eu quero agradecer aí por mais um dia, mais uma super aula, a parceria de todos os professores que estão conosco, cada responsável que tem acompanhado, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, o carinho de todos, né? Muito obrigado, porque nesse momento é muito importante o cuidado que nós devemos ter com a nossa higiene, descanse, tenha cuidado com o seu corpo, esqueça de lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, tá bom? De visitar o nosso portal, ali no portal Saber Mais, o ambiente virtual de aprendizagem, e em breve, se Deus quiser, nós estaremos juntos nas nossas escolas, tá bom?
Beijão, fica com Deus e até a próxima. Tchau!